Aleluia, o Senhor é bom, amém? Vamos entrar na palavra do Senhor nessa noite. Nós vamos ministrar a respeito de esperança. Diga assim: eu não posso perder a esperança. Lá em 1 Coríntios 13, verso 13, diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, permanecem a fé, diga a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Aleluia. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós colocamos a Tua palavra diante de Ti nessa noite. Que o Senhor possa nos trazer clareza, entendimento, discernimento espiritual e revelação da Tua palavra, Deus. Nós rejeitamos, repreendemos, quebramos toda a fortaleza nas mentes, todo o sofisma, Senhor, e nos abrimos a receber a Tua verdade, a verdade da Tua palavra, a verdade da revelação do Senhor, ó Deus, nessa noite, Pai, no nome de Jesus, amém. Esse texto, escrito pelo apóstolo Paulo, escrevendo então ali a igreja de Corinto, nós vemos então que ele fala de três ingredientes indispensáveis para a vida do cristão. Quais são eles? Diga: a fé, a esperança e o amor. E então o apóstolo conclui que o maior deles é o amor. E Paulo aqui afirma que fé, esperança e amor devem então permanecer na vida do crente. A palavra aqui, permanecer, no original, no grego, é meno, que significa ser sustentado, ser mantido continuamente. Ou seja, a vida do cristão, ela deve sim se resumir principalmente a esses três aspectos. Uma vida onde eu vivo com fé, uma vida onde eu tenho esperança em Deus, mas uma vida onde também eu amo, e tudo que eu faço na base do amor. Hoje nós queremos especificamente falar sobre a esperança. E essa palavra esperança no grego é a palavra elpis. Significa uma firme convicção. Então o que é esperança? Esperança significa que eu tenho expectativas, boas expectativas em relação àquilo que há de vir. Eu tenho boas expectativas em relação àquilo que Deus tem preparado para mim. No dicionário, a palavra esperança aparece como sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa, expectativa, espera, aguardo. Então, pessoas com esperança, elas vivem as suas vidas sempre esperando o melhor. Diga assim: eu preciso viver esperando o melhor. Ou seja, eu crio expectativa de coisas boas, de um futuro bom. Se eu perguntasse para você aqui hoje, o que você espera daqui a 10 anos? Na sua vida daqui a 10 anos. Qual que é a sua expectativa? Muitos já pensam assim: puxa, será que eu vou estar vivo ainda? Puxa, daqui a 10 anos, será que meu negócio ainda vai estar dando certo? Daqui a 10 anos, como é que estarão meus filhos? E aí então muitos nem se perguntam, nem se questionam disso, porque eles já ficam preocupados, já ficam com medo do amanhã. Mas não devemos viver com medo do amanhã, amém, querido? Na verdade, nós devemos ser otimistas, nós devemos ser positivos, porque Deus tem preparado o melhor para os seus filhos, amém, querido? Você é um filho de Deus, amado, abençoado. Por isso, espere coisas boas, tenha expectativa de coisas boas. Agora, uma pessoa sem esperança, como é que ela vive? Uma pessoa sem esperança, ela nada espera.
Ela vive, mas ela vive sem expectativas. Uma pessoa sem esperança, ela vive sem perspectiva no seu futuro. E essa não é a vontade de Deus para nós, amém, querido? Porque quem vive sem esperança, ele é tomado pelo desânimo. Ele vive abatido de alma. Ele vive incrédulo. Ele vive apático, cansado. Mas não é o seu caso, amém, querido? Diga para o seu irmão aí, você não pode viver sem esperança. Amém, querido? Porque quando nós descansamos no amor de Deus, quando nós temos revelação do amor de Deus, quando nós confiamos no amor de Deus, então nós ficamos em paz e sabemos que Deus está preparando coisas boas para o nosso futuro. Deus tem bons pensamentos em relação ao meu futuro. Eu fico com esperança de que dias melhores virão para mim, e não dias terríveis. Posso ouvir o amém? Amém. É assim que um crente deve viver, olhando para o seu futuro e crendo, será um futuro promissor. Diga para quem está ao seu lado, diga para ele, dias melhores virão. Dias melhores virão. Talvez hoje você não está vivendo dias tão bons assim. Pastor, meus dias estão difíceis. Eu ter conseguido vir hoje foi um milagre. Porque a minha vontade era ter ficado em casa, deitado debaixo do cobertor, nesse friozinho, deprimido de alma, batido. Mas isso não resolve nada na sua vida. Ficar deitado, vendo o tempo passar, assistindo filmes, ou novela, ou programas, ou ficar mexendo no celular ali, e achar que a vida então, aquilo que é a vida simplesmente, não. Deus tem coisas maiores para você. Você não pode se esconder da realidade da vida. Você não pode ficar com medo do amanhã, ou daquilo que vai acontecer, não. Nós somos um povo da fé, mas também um povo da esperança. Eu espero em Deus, eu tenho esperança em Deus. Por isso, não podemos perder a esperança, amém? Não podemos. Por isso, não perca a esperança. Não perca a esperança. O apóstolo Paulo nos encoraja a permanecer com esperança. No verso 13 ele diz, agora pois, permanecem na esperança. Então do que nós precisamos ter esperança? Até passar, por favor. Do que precisamos ter esperança? Primeiro, precisamos ter esperança. Pode voltar. Ter esperança de que o Senhor Jesus vai voltar, amém, querido? Você tem essa esperança? Ou seja, nós vivemos aqui nessa vida, né? Negociamos, cuidamos dos filhos, trabalhamos, estudamos, nos relacionamos com as pessoas, mas você deve ter essa esperança sempre. O Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, e se Ele não voltar, nós iremos ao encontro dEle, amém? Ou Ele virá e nos arrebatará, ou nós partiremos daqui e nos encontraremos com o Senhor. Mas eu preciso ter essa esperança, a esperança da vida eterna. Eu tenho que ter essa esperança, porque se eu vivo a vida cristã, eu vivo minha vida sem ter esperança que eu vou para o céu, é uma vida difícil. Mas nós somos salvos pela graça de Deus, amém, querido? Isso é um presente que o céu nos deu. Isso é um presente que o Senhor nos deu. A vida eterna. Eu preciso ter essa esperança. Mas também, enquanto eu vivo nessa terra, eu preciso ter esperança de dias melhores. De dias melhores. Sabe, é muito ruim quando nós vivemos as nossas vidas olhando para o passado. Naquela época que era bom. Aqueles dias eram bons. Não adianta, o passado passou. Amém? Como é que é o ditado, né? Quem vive de passado é museu. Passou. Não adianta. Mas era tão bom, pastor, quando eu tinha ali meus filhos pequenos em casa, era uma maravilha. Pois é, mas cresceram. Prossegue. Continua. Amém, querido?
Porque se você está respirando é porque Deus tem coisas maiores para você. Quando eu trabalhava em tal lugar, naquela empresa, era muito bom. Pois é, mas se você não permaneceu lá, creia, Deus tem coisas maiores para você. Deus tem algo para ainda fazer na sua vida e através da sua vida. E aí então, quando vivemos assim, nós temos esperança de dias melhores. E essa esperança, ela é baseada no fato de que eu sou amado por Deus. Diga, eu sou amado por Deus. Sabia que isso é libertador? Diga mais uma vez assim, Deus me ama. Diga para o seu irmão, fala, você é amado por Deus. Isso liberta você. Sabia disso? Quando você se sentir pesado, angustiado, diga, eu sou muito amado pelo Senhor. Porque quando eu sei que Ele me ama, então eu sei que Ele vai me abençoar, porque eu sou um filho amado. Qual pai que ama o filho não vai querer abençoar o seu filho? Da mesma maneira, nosso Pai Celestial nos ama, por isso Ele tem o melhor para nós, Ele nos abençoa. E nós mostramos então o significado da palavra esperança no grego, mas também no hebraico, a palavra esperança é tikvah. É interessante porque é uma palavra igual à palavra corda. Isso nos traz o entendimento que esperança em Deus é estar amarrado a Deus. É estar amarrado em Deus. E porque eu estou ligado em Deus, eu preciso crer que o meu futuro será maravilhoso. Amém, querido? E eu estou te falando isso não simplesmente como algo para você sair daqui animado. Não. Isso é palavra de Deus. Amém, querido? Nós precisamos viver com esperança. Porque se eu não viver com esperança, eu estou perdido. Se eu viver sem esperança, eu vou viver aqui na terra como um zumbi. Ou seja, mais morto do que vivo, né? Um vivo que está morto. Porque alguém que não tem esperança, ele pode até estar vivo, se alimentando, vivendo a vida, não trabalhar, acordando, mas ele não tem mais prazer na vida. Ele não tem mais alegria na vida. Ele não tem mais expectativa. E aí isso é muito ruim, querido. Porque esse não é o plano de Deus para nós. Deus tem para você vida abundante. E vida abundante é entender, Deus tem algo poderoso para fazer na minha vida. E eu preciso crer nisso. Jeremias 29, verso 11. Olha o que diz. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha o que o profeta está dizendo aqui. Que Deus pensa e Deus planeja coisas boas para o seu futuro, para o meu futuro. Amém? Então Deus não está lá no céu pensando o seguinte: eu vou acabar com a vida dele, eu vou fazer ele sofrer, porque ele merece. Não, Deus está olhando para você e pensando: o que eu posso fazer de bom para abençoar a vida dele? Deus tem planos ao nosso respeito. E é isso então que deve nos mover a viver com esperança, com expectativas boas, de que dias melhores virão. E o grande antídoto contra a ansiedade é justamente a esperança. Você sabe que o que ocasiona a depressão é o excesso do passado. Não é verdade? Então, algo que aconteceu e a pessoa então ela fica deprimida. Porque ela não conseguiu ressignificar aquilo, trabalhar aquilo em Deus. E ela fica deprê. E o ansioso, o que é? É aquele que vive preocupado com o futuro. Por isso que a palavra diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Amém? Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Se você está ansioso por causa de algo, o que você tem que fazer? Orar ao Senhor.
Apresente ao Senhor aquilo que tem sido motivo de ansiedade no teu coração. Agora, ansiedade é isso, é a preocupação com o futuro, com aquilo que ainda não aconteceu. Então o ansioso, ele fica preocupado, ele fica com medo de tudo. Ele fica pensando, será que eu vou ter provisão para o final desse mês? Será que se eu for mandado embora dessa empresa, eu vou dormir na sarjeta? Né? O que eu vou fazer da minha vida? Ele fica preocupado com a sua saúde. E aí então qualquer dorzinha que ele sente, ele já fala, meu Deus, chegou minha hora. Né? É muito ruim isso, quando nós ficamos ansiosos, demasiadamente preocupados, demasiadamente com medo de tudo. Então tudo que nós ouvimos, nós já achamos que vai dar errado mesmo, que vai dar problema, que não vai dar certo, que não tem solução. Mas aquele que vive com esperança, ele confia que Deus está cuidando dele. Amém, querido? Quem tem esperança em Deus, ele confia. Tudo está nas mãos do Senhor. Ele está cuidando de mim. Amém? Se eu sair daquela empresa, como é Ele que cuida de mim, Ele vai abrir outra porta. Se esse negócio não der certo, como Ele cuida de mim, eu sei que Ele está preparando algo melhor ainda para mim. Amém, querido? Por quê? Porque eu estou certo do cuidado de Deus. Estou certo disso. E aí então eu descanso. E sabe quem é que desfruta das bênçãos de Deus? Aquele que vive descansado. Aquele que vive relaxado. Você sabia disso? Você sabia que para você ter boas ideias, você precisa estar descansado. Você precisa estar relaxado. Ou seja, confiante no Senhor, confiante em Deus, confiante no cuidado de Deus na sua vida. Diga assim, Deus tem cuidado de mim. Diga para o seu irmão, Deus está cuidando de você. Por isso, não seja prisioneiro do desespero. Não seja prisioneiro do desespero. Porque muitas pessoas estão vivendo desesperadas. Lá em Zacarias 9, verso 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, ó prisioneiro da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Não podemos mais viver sem a expectativa da glória. Não podemos viver sem a expectativa de que coisas boas Deus tem preparado para nós. Por quê? Porque nós estamos presos a Ele. A minha esperança está nele. Nossa esperança não deve estar em homens. Amém, querido? A nossa esperança não deve estar em governos. A nossa esperança não deve estar numa economia. A nossa esperança não deve estar no dinheiro. A nossa esperança deve estar nele. Porque por mais que nós venhamos a ouvir más notícias, previsões ruins do futuro, o nosso coração, como filhos de Deus, insiste em ter esperança nele. Que Ele está cuidando de nós. De que Ele não vai deixar faltar absolutamente nada, mas pelo contrário, como diz o texto, Ele restituirá em dobro todas as coisas por causa do sangue que está sobre as nossas vidas, amém, querido? Essa é a promessa de Deus para nós, por isso, veja coisas boas em seu futuro, veja coisas boas em relação aos seus filhos, veja coisas boas em relação ao seu ministério, em relação ao seu chamado, em relação à sua casa, à sua família. Porque o oposto de uma vida sem esperança não é a desesperança, mas uma vida sem esperança é uma vida de desespero. E nós vivemos dias que as pessoas estão desesperadas. Mas que não seja assim entre nós, amém, querido? Que não seja assim entre nós. Quantos irmãos ficam desesperados diante de uma crise? Desesperados diante de algum problema, diante de uma crise, um problema, então eles choram.
diante de uma crise, de um problema, então eles ficam deprimidos. E não quer mais contato com ninguém. Quantos por causa de um desespero, deixam de congregar, de estar na reunião da igreja, de estar servindo ao Senhor. Muitos param de contribuir, muitos tornam-se desanimados e críticos. Por isso, quando as pressões e lutas vierem, querido, olha para cá, você precisa crer que a sua esperança está em Deus. Precisa colocar a sua esperança nele e responder desta maneira. Isaías 40, verso 28, diz assim a palavra: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao... Os irmãos estão aqui, amém? Faz forte ao... e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Pode passar? Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços e exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, quantos esperam no Senhor? Diga glória a Deus. Renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então veja aqui, o profeta aqui, Isaías, está dizendo que há dois padrões de comportamento aqui, daqueles que se cansam e ficam fatigados, que não deve ser o nosso caso, amém, querido? E daqueles que ao esperar, ou seja, colocam a sua esperança em Deus, eles se sentem renovados. Talvez você está aqui hoje se sentindo cansado. Creia, o Espírito Santo é quem renova você. Talvez você veio aqui hoje fatigado, desanimado, para baixo, mas o Espírito Santo levanta você. Você crê nisso? Ele levanta você, porque nós não temos poder de nos levantar não, amém, querido? Sabe, a palavra da motivação, ela pode até levantar você por um tempo, mas daqui a pouco você fica mal de novo. Mas quando o Espírito Santo nos renova, nós ficamos em pé. Quando o Espírito nos renova, nós ficamos fortes. Nós permanecemos, porque sabemos que a nossa esperança está nele. Diante das lutas, espere em Deus. Que Deus? O Deus da sua salvação. Salmo 9, verso 18. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Diga assim: quem espera será recompensado. Creia nisso, querido. Você que espera em Deus, você será recompensado. Você jamais será frustrado. Por quê? Porque você está esperando nele, é no Senhor. Agora é óbvio que nós temos um inimigo, amém, irmãos? E o diabo veio para roubar, matar, e ele não atua apenas em coisas materiais, mas uma das coisas que o diabo quer roubar do nosso coração é a nossa esperança em Deus. O diabo quer nos ver desesperados. Isso é triste, porque, não sei se é o seu caso, mas há pessoas que não podem ouvir uma ligação que já ficam mal, já passa mal, já fica desesperado. Não pode ouvir alguém do tipo, às vezes no ambiente de trabalho, né, seu chefe: opa, vem aqui, quero conversar com você. Já pensa: acabou, já vou para casa, não vou nem passar lá né? Ou seja, ela fica com o pensamento constante do medo, com o pensamento constante do desespero, que acabou, que não vai dar certo. Não devemos viver assim, amém, irmãos? Porque quem é de Deus tem expectativa em Deus, e Ele sabe, se Deus fechar essa porta, é porque Ele está querendo, né, me colocar em outro lugar, mais abençoado, amém? E se eu estou saindo por algo que eu fiz de errado, o Senhor vai me levar a aprender com isso, mas Ele vai me suprir, porque Ele não nos deixa, amém, querido?
Então, há necessidade de guardar o coração. Eu quero falar um pouco sobre isso. Guarde o seu coração. Não aceite pensamentos que abatam você. Pensamentos que vêm e te abatem, te desanimam. O que você tem que fazer? Porque, você sabe, né? Normalmente é assim, a gente pensa em algo e aquilo que nós pensamos gera então em nós um sentimento. Eu estava bem, aconteceu algo, agora eu estou para baixo, estou desanimado, o que será? Aí você precisa pensar, o que eu pensei que me levou a ficar abatido? O que eu pensei que me levou a ficar desanimado? E aí então, ao lembrar o que você pensou, você precisa em cima disso declarar, é o Senhor quem cuida de mim. Se é uma preocupação em relação à minha casa, a minha casa está nas mãos do Senhor e Ele cuida de mim. Se é em relação ao meu dinheiro, a minha vida financeira, o Senhor cuida de mim. Eu não vou ficar abatido por isso. Mas foi o que eu fiz, eu errei, eu preciso crer que o Senhor está com seu sangue sobre a minha vida. E por isso não há condenação sobre mim, eu sou perdoado, eu sou abençoado e nada me impede de viver com esperança nele. Amém, querido? Mas o diabo vai trabalhar na nossa mente. Como? Semeando mentiras. Semeando mentiras. Fake news, né, querido? Trazendo pensamentos na nossa mente, querendo trazer sofismas, que são mentiras, que parecem verdade. Fortalezas, criando cenários para que você perca a esperança. É assim que o diabo trabalha. E qual é o problema? A mente de muitos é como se fosse um campo aberto, né? Onde pousa tudo, né? O que vier de pensamento, ele pega aquele pensamento, né? Mas não deve ser assim, amém, querido? Não deve ser assim. Você não tem como impedir de um pássaro passar por cima da sua cabeça, mas você pode impedir que ele forme um ninho na sua cabeça. É assim que nós devemos fazer com os pensamentos malignos. Você não pode impedir de um pensamento maligno vir na sua mente, mas você pode impedir de isso tornar-se um ninho na sua cabeça. Um padrão de pensamento. E o diabo, ele quer trazer pensamentos ruins, para que você perca a sua esperança. O diabo quer que você desista da salvação da sua casa, da sua família. O diabo quer que você desista do seu chamado, que o Senhor colocou no teu coração. O diabo quer que você desista da promessa de Deus de cura, da promessa de Deus de prosperidade, porque o diabo quer ver você desesperado. Mas nós não vivemos sem esperança, amém, querido? Nós vivemos com esperança no Senhor. Vamos ver aqui, pode passar. Lamentações 3:18 diz assim: então disse eu, já apareceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero então, que irmãos? Trazer à memória o que me pode dar esperança. Então o profeta disse aqui, né? Pereceu a minha glória e a minha esperança. E aí então, como consequência disso, ele sentiu a sua alma abatida. Sempre que nós perdemos a esperança, nós ficamos abatidos da nossa alma. Por isso, como o apóstolo Paulo diz, permaneça com esperança. Amém, querido? Não importa a situação que está passando, permaneça com esperança. Não dê lugar às mentiras do diabo. Guarde o seu coração, guarde a sua mente, porque senão você vai ficar deprimido. Você vai ficar arruinado. Entretanto, num sobressalto, o profeta, ele disse, né? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ou seja, trazer à memória o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Trazer à memória as palavras, a palavra rema que Deus colocou no seu coração em alguns momentos. E aí então você permanece firme, esperando, crendo, e não estressado, ansioso, deprimido. Amém, querido? Sabe que muitas vezes quando nós não estamos com esperança, nós ficamos estressados, sabia disso? Muitos quando perdem a esperança, eles ficam estressados e querem descontar nos outros. Por isso, quando você em algum momento sentir abatido, você precisa correr e buscar o Senhor.
e colocar isso diante de Deus. Para vencer as argumentações do maligno é necessário ocupar a nossa mente com a palavra de Deus, com aquilo que Deus diz ao nosso respeito. Senão nós ficamos amargos, senão nós ficamos sem esperança. E isso acontece também muitas vezes quando nós alimentamos expectativas das pessoas. Isso é um problema, cuidado. Que é a maldição da expectativa. Aonde, ao invés de esperar em Deus, colocar a minha expectativa em Deus, eu coloco minha expectativa em pessoas. A minha esperança em pessoas. Mas acredite, as pessoas vão falhar. Amém, querido? Ainda que talvez elas nem estejam fazendo algo de errado, mas para nós elas podem falhar. Por quê? Por conta da expectativa que colocamos. Faz sentido, irmãos? Ao mesmo tempo que o profeta confirma que a sua esperança pereceu, ele faz no verso 21 uma declaração, que é um antídoto contra a desesperança. Quero trazer a memória, ou seja, eu decido, eu vou trazer à memória o que pode me trazer esperança. Amém? Sou eu que decido. Sou eu que decido se eu vou ter esperança que o Senhor vai salvar a minha casa. Sou eu que decido se eu vou ter esperança que uma hora o meu ministério vai frutificar. Sou eu que decido se eu vou ter esperança de que eu verei a prosperidade de Deus se manifestando na minha casa, na minha vida, ou se eu vou me entregar e ficar desanimado e frustrado. Sou eu que decido. Amém, irmãos? Eu que decido. Diga para o seu irmão, fala para ele, você que decide. Porque a memória, irmãos, é uma atribuição da mente. Então Jeremias estava propondo a si um exercício de busca das lembranças passadas, das promessas passadas, que ele recebeu palavras da parte do Senhor. Então ele falou, eu vou lembrar daquilo que é bom, eu vou lembrar daquilo que Deus me falou lá atrás, para que eu possa permanecer com esperança. Amém, querido? Porque há momentos da vida que, se nós esquecermos o que Deus falou para nós lá atrás, nós ficamos mal, ficamos sofrendo, ficamos abatidos na alma. Então eu decido focar naquilo que Deus disse a meu respeito, isso me traz energia. Por isso a esperança, ela se esgota quando você passa tempo pensando no que não irá acontecer. Se eu fico pensando naquilo que é meu medo, se eu fico pensando naquilo que é a minha preocupação, sabe o que acontece? Eu perco completamente a esperança. Não sei se você sabe disso, mas 90% das preocupações que nós temos, elas jamais vão acontecer, sabia disso? Você estuda, depois você pode pesquisar no Google. Ou seja, de cada 10 preocupações que vem na sua mente, 9 não vai acontecer nada, não vai se concretizar, apenas uma, e talvez. Ou seja, nós nos preocupamos muito com coisas que não deveríamos nos preocupar, ficamos com medo de coisas que nós não deveríamos ter medo. Por isso eu preciso criar quadros de paz na minha vida, imagens de paz, de alegria, de prosperidade. Eu preciso visualizar isso pela fé, eu preciso visualizar isso no meu futuro, paz, alegria, prosperidade, a bênção de Deus, a frutificação de Deus na minha vida, senão eu vou sofrer. Não viva na expectativa do pior. Diga para o seu irmão, não viva na expectativa do pior. Precisamos viver na expectativa da bênção de Deus. Precisamos viver na expectativa do melhor de Deus. Mas eu entendo, eu sei, é mais fácil acreditar que vai dar problema. É mais fácil acreditar que não vai dar certo. É ou não é verdade? É mais fácil. Porque tudo conspira a isso. Mas quando eu creio em Deus, eu preciso crer que Ele está cuidando de mim. E aquilo que aparentemente vai ser uma derrota, Ele vai transformar aquela situação e vai se tornar uma grande vitória para a glória de Deus. Ou seja, isso é visualizar e viver pela fé. Encerrando a palavra, querido, precisamos aprender a semear a esperança. Colossenses 1, verso 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério,
entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em mim, então, é a esperança. Agora, nós vivemos num mundo onde há muitas pessoas ácidas, pessoas que estão amargas com a vida. É ou não é verdade? Às vezes, familiares, parentes, uma pessoa no trabalho, um colega seu, um vizinho seu, que você vai conversar, a pessoa só vê coisa negativa. A pessoa só vê coisa de forma pessimista, que não vai dar certo, que Deus não vai curar, que Deus não vai restaurar, que o milagre não vai se manifestar. Mas lembre-se, nós carregamos a esperança. Diga assim: a esperança é Cristo. É Cristo. Ah, meu casamento não está bom, pastor. A esperança é Cristo. Ah, as coisas não estão acontecendo como eu gostaria. A esperança é Cristo. Diante dos problemas familiares, financeiros, físicos, emocionais, desistir nunca é uma opção. Posso ouvir um amém? Amém. Nunca é uma opção. Porque os filhos de Deus, eles creem, eles têm esperança. Todo mundo diz que não, mas eles se levantam e falam: eu continuo crendo. Amém, querido? Todo mundo pode ser contrário, mas se você é cheio de Deus, cheio de Jesus, você vai contra os diagnósticos naturais, e você vai pelo sobrenatural. Amém, irmãos? Ou seja, você não cria um ambiente negativo, você não cria um ambiente de derrota, ouvindo frases como você não pode, não consegue, não é possível. Não, nós não fomos modelados para um ambiente de derrota. Você não foi modelado para um ambiente negativo, mas você é aquele que declara uma palavra de vitória. Quando todos estiverem falando que não vai dar certo, você tem que falar: vai dar certo. Amém? Quando todos estiverem trazendo um relatório negativo, você vai falar: não, é possível, porque eu creio, e tudo é possível aquele que crê, diz a palavra do Senhor. Amém? Mas qual o problema? Tem crente que ele vive mais negativo que o ímpio. Então, está falando ali, às vezes, familiar que não é crente: ah, vai ser muito difícil. Aí o crente fala: não, é impossível, na verdade. Não deve ser a nossa postura essa, amém, querido? Por quê? Porque você tem Jesus na sua vida, e nós dependemos de Cristo, e Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Precisamos romper com esse ambiente no poder do Espírito. Sempre que pessoas querem trazer algo para mim com uma realidade negativa, de derrota, de dar problema, de que é impossível, eu declaro: em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para reverter isso. Amém? Isso é tão verdade, porque quando Jesus, ele vai ali curar aquela menina, então ele chega naquela casa, e aquela menina, o Senhor fala: está dormindo, mas ela estava morta, segundo a impressão de todos. E aí então ele fala: não, ela não está morta, mas ela dorme. E diz aí o texto, né, que alguns começaram a rir. E aí o Senhor então chama apenas seus 3 discípulos, chama o pai, chama a mãe, e os demais ficam do lado de fora. Por quê? Porque senão traz um ambiente de incredulidade, e aonde há um ambiente de incredulidade, Deus não move. Deus não move. Para Deus mover é necessário um ambiente de fé, um ambiente de esperança. Você crê nisso? Entende isso? Então ande com pessoas de fé, que vão declarar aquilo que realmente é de Deus para a sua vida. Romanos 15, verso 13: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ou seja, quanto mais cheios do Espírito, mais esperançoso você se torna. Quanto mais cheio da presença de Deus, mais esperançoso você se torna. Quanto mais você permite o Espírito Santo fluir em você, com alegria e paz, a esperança vai enriquecer a sua vida, e então você pode tornar-se um crente rico da esperança. Que aqueles que colarem em você vai falar: esse aí é um cara cheio de esperança.
Ele acredita até o fim. E é bom andar com gente assim, amém, querido? É fácil conviver com pessoas otimistas. É fácil conviver com pessoas que dizem, vai dar certo. Ah, mas está no 45 do segundo tempo. Mas vai dar certo, vamos crer. É muito ruim andar com pessoas que qualquer coisinha, não vai dar certo. Eu particularmente tenho muita dificuldade com isso. E me distancio. Eu quero andar com pessoas alegres, motivadas, felizes, animadas, que sempre que abre a sua boca é uma palavra de fé e não uma palavra de derrota, amém, irmãos? Porque, diga assim, a minha esperança é o Senhor. Salmo 146, verso 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Muitos confiam em coisas desse mundo, mas a nossa esperança está em Deus. Claro, você pode ter bens, você pode, ter pessoas boas ao seu lado, você pode, ter relacionamentos bons, você pode ter recursos no banco, mas a sua esperança deve estar em Deus. O próprio Jeremias disse, maldito é o homem que confia no homem. Nós confiamos no Senhor. Amém, querido? A nossa expectativa é colocada em Deus. É claro que Ele pode usar pessoas, amém? Ele pode usar circunstâncias, oportunidades, conexões, mas na verdade a nossa esperança deve estar unicamente nele, exclusivamente nele. Quantos morreram esperando algo de alguém? Não é verdade? Mas sabe, ninguém morre esperando de Deus. O Senhor é aquele que conclui tudo na nossa vida. Salmo 118, verso 17. Encerro com esse texto. Tem aí? Salmo 118. Não morrerei, antes viverei, e contarei as obras do Senhor. Ou seja, coloque a sua esperança em Deus. A mensagem de hoje para você é: coloque a sua esperança em Deus. Não coloque a sua esperança em coisas, em homens, em pessoas, em circunstâncias. A nossa esperança tem que estar no Senhor, porque você é um filho amado e por isso você é abençoado. Quando você coloca a sua esperança nele, você pode confiar e ficar em paz, sabendo que Ele está cuidando de todos os aspectos da sua vida. Você crê nisso? Por isso, viva assim, não perca a esperança. E eu quero desafiar você hoje a isso: trazer à sua mente aquilo que te traz esperança. Em Deus, amém? Não dependendo de homens, mas em Deus. Visualize esperança. Visualize aquilo que você quer ver em Deus, que você sabe que você pode ver em Deus. Porque se você pode imaginar, pensar, se isso está no seu coração, você precisa crer, é o Senhor quem tem colocado dentro de você. Você sabia disso? Salmo 37 diz, que Ele satisfaz o desejo do nosso coração. A nossa condição qual que é? É ter prazer no Senhor, descansar no Senhor, viver com o Senhor, buscar o Senhor, priorizá-lo na nossa vida. E assim aquilo que você deseja vai se manifestar. Amém, querido? Fique de pé no seu lugar. Quero que você feche seus olhos nesse momento. Não converse. Nós estamos no momento de ministração. E eu creio que o Espírito Santo nessa noite trouxe uma palavra ao seu coração para levantar você e não permitir que você fique abatido, esmorecido, desanimado, abatido. O Senhor quer levantar você para que você possa viver cheio de esperança, cheio de expectativas,